Olá, alunos da Rede Estadual Baiana. Vamos a mais um tema ligado à cartografia, né? A aula de hoje falaremos exclusivamente das formas de projeções cartográficas. Veremos hoje algumas formas de representar a superfície terrestre. E a pergunta que sempre se faz é: qual é a melhor projeção cartográfica para representar a Terra? Alunos, a melhor representação cartográfica é o globo terrestre. O globo terrestre é a melhor forma de representar a Terra. É a forma que apresenta a menor quantidade de erros. Mas, para a produção de mapas, nós temos alguns tipos de projeções. Nós vamos dividir em dois grupos, basicamente, né? Primeiro, quanto à figura geométrica aplicada para a projeção. Então, nós vamos ter plana, cilíndrica e cônica. Vamos falar dessas três aqui. E, além disso, nós vamos ter, dentro dessa forma de projeções, nós vamos ter conforme, equivalente, equidistante e afilático. Tá? Então, vamos avaliar primeiro as projeções cartográficas quanto à figura geométrica aplicada. Nós vamos ter a forma plana, que utiliza o papel tangenciando a superfície terrestre, tocando a superfície terrestre. Tá? Essa projeção ela vai ter como resultado esta imagem aqui, ó, circular. A grande confusão que os alunos fazem, é preciso ter bastante cuidado, que o nome dessa projeção é plana ou azimutal, ou ainda conhecida como polar, porque geralmente o papel, quando se usa para projeção, a ideia é que se use tangenciando algum dos polos para fazer a projeção. Nós temos a projeção cilíndrica, que é uma das mais usadas para fazer a maior parte dos mapas que a gente conhece, que a gente utiliza, né, em sala de aula. A projeção cilíndrica é como se formasse um cilindro de papel. A ideia seria essa, circundando o planeta Terra. E a projeção cônica, onde nós teríamos a ideia de um cone, né, sendo colocado sobre o planeta, e nós teríamos essa reprodução aqui embaixo, né, vamos dizer, como se fosse uma fatia de pizza, né? Ela não aparece muito essa projeção, não é muito utilizada por nós na educação, ela é utilizada às vezes para navegação e etc. Tá? Dentro dessas condições, pode existir, por exemplo, dentro da projeção cilíndrica, que é a que nós vamos falar mais, que é a mais conhecida e a mais usada, podem existir a projeção cilíndrica conforme, equivalente, equidistante e assim sucessivamente. Mesma coisa para o plano e mesma coisa para a projeção cônica. Tá? Vamos dar prosseguimento aí. Dentro da projeção cilíndrica, nós vamos falar basicamente de duas projeções, né? Existem várias, né? Mas existem duas muito conhecidas que são muito cobradas em concursos, em provas, né? Vestibulares, o Enem, etc., que é a projeção de Mercator e a projeção de Peters. Vamos falar inicialmente da projeção de Mercator. A projeção de Mercator é a mais antiga, né? Das projeções cilíndricas é a mais antiga. Foi criada no século XVI. Ela tinha uma visão eurocêntrica. Então, tinha como objetivo um destaque da Europa como centro de poder e um centro político, cultural e econômico do planeta. Mercator fez uma projeção cilíndrica conforme. O que é uma projeção conforme? Ela vai respeitar os ângulos, a gente pode traduzir que vai respeitar as formas dos continentes, mas vai alterar as áreas, quando aparece aqui. Portanto, ele distorce as áreas. Então, a projeção conforme ela respeita os ângulos, por exemplo, a latitude e longitude, né? Portanto, as distâncias angulares e lineares. Agora, ela distorce as áreas. É uma projeção que ela, nas áreas tropicais, ela tende a diminuir as áreas do continente,
e nas áreas temperadas e polares ela tende a aumentar as áreas dos continentes. Tá? Ela tem esse objetivo visando principalmente as terras da Europa que estão nas áreas temperadas. Essa aqui é uma das primeiras representações de Mercator, foi a primeira representação de Mercator. E nós temos aqui um mapa de Mercator como nós utilizamos geralmente hoje em dia. É interessante, eu gosto de chamar a atenção aqui para a gente ver como ele modifica as áreas. Eu gosto de chamar a atenção aqui da Groenlândia. Quando você olha a Groenlândia nesse mapa e faz um comparativo aqui com a América do Sul ou com o Brasil, a Groenlândia é quase do tamanho do território brasileiro, né? Parece ser até maior, contando que nessa parte que está comendo um pedacinho do mapa. Os países do norte da Europa também, eu gosto de chamar a atenção porque eles aumentam bastante de tamanho, porque conforme vai se aproximando das regiões polares, esse mapa tende a aumentar as áreas. Pega das áreas temperadas para as áreas polares, ele tende a aumentar. Quando se compara, por exemplo, a Europa com a África, né, o continente africano, eles tendem a diminuir, até para justificar como territórios tão pequenos conseguiram colonizar com diversas imensidões de terra pelo mundo afora. A projeção de Peters também é uma projeção cilíndrica, mas ela vai fazer uso da técnica equivalente. Qual é o objetivo da projeção de Peters? É manter as áreas dos continentes como elas são realmente, manter a proporção das áreas. Então, quando nós olhamos o mapa de Peters, a ideia é que as áreas representem exatamente como são, se representem exatamente como são. Diferente de Mercator. Agora, Peters distorce as formas. Não, então, por exemplo, nas áreas tropicais, Peters estica no sentido norte e sul. E as áreas temperadas e polares, Peters faz como se esgarçasse o mapa no sentido leste-oeste. Mas olha o comparativo que eu falei anteriormente sobre a Groenlândia. Observe a Groenlândia nesse mapa e observe aqui o Brasil e a América do Sul agora. A Groenlândia parece bem menor do que naquele mapa anterior. Na verdade, ela não parece, ela é bem menor do que aparenta ser quando analisamos o mapa de Mercator. Voltando no mapa de Mercator novamente, olha a Groenlândia aqui, comparando com o Brasil, e voltando lá, olha a Groenlândia aqui, quando nós comparamos com o Brasil. Os países do norte da Europa também aqui, Noruega, Suécia, né? E olha, quando nós comparamos aqui, eles parecem até bem maiores. Aí existe ainda uma famosa projeção equivalente, que é a de Robbe-Dyer. Essa projeção ainda faz o uso de inverter o mapa, né? Inverter da condição normal que nós observamos, para chamar a atenção justamente, eu gosto de usar esse mapa aqui para chamar a atenção dessa ideia, que não existe em cima e embaixo. Né? Não existe essa situação quando nós analisamos o globo terrestre, ele é uma esfera solta no universo. Então, não tem como, se você estiver fora do planeta, determinar o que é em cima, o que é embaixo. O homem padronizou o Polo Norte e o Polo Sul. A projeção de Peters, ela já vai romper com a ideia do eurocentrismo. O objetivo dela, ela vai surgir a partir dos anos 70, pós Segunda Guerra Mundial, nos anos 70, um período de descolonização, né, de vários países na África. Então, a ideia é chamar a atenção e dar importância aos países dos trópicos, aos países subdesenvolvidos. E o Robbe-Dyer vai além quando ele inverte o mapa, né, para os observadores, tirando essa ideia de que os países do norte estão por cima dos países do sul, e o sul é embaixo, já leva aquela ideia de subdesenvolvimento. Então, a cartografia ela foi muito utilizada como ideologia. Então, o Peters e Mercator, eles têm essa ideia de ideologias antagônicas em momentos diferentes na nossa história. Por isso que é tão interessante analisar os dois.
Nessa imagem, nós temos aqui a projeção conforme, chamando mais atenção para ela. Como foi dito anteriormente, observe que, conforme vai se dirigindo para as áreas polares, que no caso desse desenho aqui, dessa caricatura, o pescoço desse boneco fica bem grande, né, no Polo Sul, e o topete dele do cabelo fica bem grande, direcionado ao Polo Norte. É o que acontece com o mapa de Mercator. Mas ele preserva bem as formas, os contornos, preserva os ângulos das imagens. Essa é a ideia da projeção conforme, respeitar as formas dos continentes e distorcer as áreas. A projeção equivalente, ela vai manter as áreas proporcionalmente e vai distorcer as formas. É o que acontece aqui nessa imagem, por exemplo, comparando a África, como se fosse a projeção de Mercator aqui, e a África sendo projetada por Peters, que teria aquela forma alongada no sentido norte-sul. A projeção equidistante, ela não se preocupa em preservar as dimensões dos continentes, das áreas, nem as formas, mas ela se preocupa em preservar distâncias entre pontos, né? Daí o nome equidistante. Um exemplo é a projeção plana ou azimutal, ou também conhecida como polar. Essa imagem ela é utilizada, conhecida mundialmente por ser o símbolo da ONU. A ONU fez o uso dessa imagem por não conter no centro do mapa nenhum país, nenhum continente, justamente para quebrar essa ideia de que há um continente ou um país mais importante que o outro. As projeções afiláticas, nós citamos as conformes, equivalentes e equidistantes. As afiláticas, por exemplo, essa de Robson, ela tem por objetivo diminuir as distorções, mas, em compensação, ela não preserva nem áreas, nem formas, e nem respeita as distâncias entre dois pontos. Mas ela dá uma ideia de diminuir as distorções, só que não leva em veracidade nem forma, nem área, nem distância. Tá? Essa é a projeção, por exemplo, afilática de Robson. Existem ainda outras projeções, né, conhecidas, mas essas que nós citamos, né, até agora são as mais famosas e as que mais aparecem em concursos, no Enem, etc. É isso aí, galerinha. Espero que essa nossa breve aula tenha esclarecido algumas dúvidas, né, e tenha ampliado o conhecimento de vocês sobre projeções cartográficas. Eu sou o professor Aldo, professor da Rede Estadual Baiana. Encontro com vocês na nossa próxima videoaula. Um abraço.